Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na Igreja Batista Vida Nova, hoje na companhia do pastor, psicólogo, pedagogo, Dr. Tiago Nascimento, e nós vamos bater um papo, conforme anunciado, sobre a fé, não é? E a fé, e agora acabei esquecendo, Tiago, me ajuda aí, tá vendo? Essas coisas acontecem ao vivo. A fé e a saúde emocional. A fé e a saúde emocional. Isso não é porque eu estou insano, não, viu, gente? Fiquem tranquilos. É só um momento de nervosismo mesmo. Mas nós queremos começar essa live fazendo uma oração ao Senhor e lendo um versículo bíblico. E logo depois vamos estar cantando uma canção e batendo esse papo com o pastor Tiago. Tá bom? Eu espero que você seja abençoado. Depois, se você quiser estar encaminhando as suas perguntas, né, a gente não sabe exatamente se vai ter tempo, nosso tempo aqui é limitado, nós temos uma pauta grande, talvez não consigamos esgotar, mas se você quiser fazer alguma pergunta, encaminhe via chat, mas deixe isso mais para o final, vai encaminhando aí, vai esperando, por volta de 8h30, mais ou menos assim, 8h40, você encaminha a sua pergunta à medida que formos falando também, tá bom? Abra comigo ou acesse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Texto por demais conhecido, mas eu julgo ser pertinente diante do assunto que estaremos tratando nessa noite, não é? E o texto, no verso 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nós te somos gratos por nos permitir compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Te somos gratos por fazermos parte desse grupo de eleitos, de escolhidos, apaixonados por Ti, cujo Senhor demonstra amor, graça e fidelidade a todos os instantes. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos inspire, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite, nos ensine segundo o Teu querer. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em seus braços. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, como é bom poder descansar em teus braços. Como é bom, Senhor, poder descansar e confiar em seu amor. Como é bom, Senhor, ter a tua presença aqui neste lugar, sobre nós, em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, ó Senhor. Recebe a nossa gratidão. Recebe, ó Senhor, como fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos aqui então começar o nosso bate-papo e, antes de tudo, falar um pouco sobre o pastor Tiago, pastor da Igreja Batista Esperança, em Serra Dourada 2, não é? Pastor Batista Nacional. A gente costuma dizer que Tiago até tentou não ser Batista Nacional, né? Andou ciscando por aí, mas acabou voltando o bom filho a casa torna. Isso quando o caldo não entorna. Mas pastor Tiago é um homem de Deus, não é? Além de pastor, ele é psicólogo, pedagogo, e ele aceitou o desafio, esse bate-papo conosco, para que nós pudéssemos falar, sim, de fé e saúde emocional em tempos do Covid-19. Meu pastor, dê aí uma saudação a este povo. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. As boas oportunidades, elas também surgem nas adversidades, não é verdade? E diante daquilo que estamos vivendo, temos a oportunidade de estarmos aqui conversando juntos a respeito desse assunto importante para nós, a fé, como também nós vamos estar aí trabalhando a questão da saúde emocional, da saúde mental, né? A gente vai estar conversando sobre isso. E há pouco antes de nós começarmos aqui, né, falando a respeito disso, de que o que me traz aqui é a questão da psicologia,
e a gente vai se esforçar para podermos ter essa boa conversa e que aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui conosco, online, possam ser abençoados, né? Que a boa mão de Deus possa estar aí abençoando aqueles que nos ouvem. Muito bem, queridos. Nós estamos aqui fazendo uma mudança de microfone. Ver se o sinal chegou lá direitinho. Tranquilo. Então vamos começar o nosso bate-papo. E aí eu vou fazer uma primeira pergunta ao pastor Tiago, não é? Que é a seguinte: por muito tempo, pastor, as ciências da mente, elas foram demonizadas pelos cristãos, não é? Sobretudo pelos grupos protestantes. E, em sua opinião, então, a psicologia e a teologia, elas caminham juntas ou separadas? É interessante a sua pergunta. Você começa-nos por fazendo uma provocação muito pertinente, porque esse saber da psicologia, como os profissionais liberais, é fruto da reforma. A psicologia floresce, se desenvolve justamente nesse contexto da reforma protestante. Sem a reforma protestante, é impossível de se imaginar não só o saber da psicologia, mas o saber dos profissionais liberais para poderem, de fato, se firmarem enquanto saber, enquanto poder, sem a reforma. Sem a reforma, a gente não consegue pensar algo diferente disso. Mas o que é impertinente, talvez, eu fazer a minha consideração, é que ciência e a fé não devem caminhar separados. Não há uma briga entre a ciência e a fé. Muito pelo contrário. Quando a gente olha ainda mais para a universidade é fruto da reforma protestante. Então, não faz sentido nós, enquanto cristãos, pensarmos nesse antagonismo, nesse processo de demonizar. Não, isso não nos cabe. Agora, o objeto de estudo da psicologia é a questão da epistemologia. A gente tem que levar isso em consideração. A psicologia trabalha com o seu método, né, na busca de um método científico. A psicologia ela procura, então, ocupar esse lugar de saber e desse saber científico. Então, são visões de mundo, são visões de homens diferentes da teologia, não é? A teologia parte da revelação, dos dogmas, das verdades, da infalibilidade das Sagradas Escrituras. Então, possivelmente, isso em alguns temas, mas temas menores, secundários, possivelmente a gente em algum momento vai ver um destoar de posicionamentos. E aí é questão de saberes, né? Há de se levar em consideração que o modo em que a teologia se desenvolve e o modo como a psicologia se desenvolve são diferentes. Em alguns momentos o objeto de estudo é o homem, mas quando eu olho para o meu foco, para o meu objeto de estudo de lugares diferentes, então em algum momento essas visões se cruzam e se interpõem e se cortam, como feixe de luz, procurando o mesmo objeto em lugares distintos. Então é natural que possamos caminhar muito mais juntos do que separados, mas é pertinente, e aí eu vou fazer uma propaganda, lá na FATS, né, eu sou professor lá da disciplina da psicologia pastoral, e a gente vem trabalhando isso, e isso é uma discussão introdutória, né, a gente faz essa discussão lá na FATS, na disciplina da psicologia pastoral, e a gente começa por aí. A psicologia pode caminhar junto? Sim. Com a teologia? Sim. A ciência, os saberes, né, podem, mas é possível que em algum momento uma questão ética, haja visto que nós consideramos a Bíblia como livro irrefutável, infalível, como palavra de Deus, que em algum momento, em dadas algumas circunstâncias de algum contexto, há de se fazer uma escolha. Costumo dizer, pastor, do ponto de vista ministerial, que a psicologia e outras ciências da mente, elas são excelentes ferramentas para o exercício do ministério, porém, são péssimos substitutos ao Evangelho, não é? Quando se faz essa permuta, ela é muito destrutiva para o Evangelho. É perigoso, né? É perigoso você querer diluir o Evangelho, misturar o Evangelho ou substituir a mensagem do Evangelho. Meu pastor,
nós poderíamos dizer, ou o que você diz, sobre a questão da fé, ela pode ser considerada como um elemento importante para a saúde mental ou emocional? Sim, a gente começa com essa assertiva, né, dessa importância da fé como um elemento de busca de equilíbrio, né? Quando a gente pensa na fé, vamos pensar na fé amparado aí pela psicologia, ela se encaixa naquilo que a gente chama de comportamento de crença. Comportamento de crença como qualquer outro comportamento, como falar, como andar, como pensar, como cantar, como um comportamento. A gente faz essa leitura da fé em vista de ser um comportamento. Mas é um comportamento de valor que nos move, que nos faz andar, que gere o sujeito, que conduz o sujeito. Então, a fé é um elemento extremamente pertinente para o sujeito. E pensar na fé aí, nesse lugar do saber da psicologia, a gente pode pensar no verbo esperançar. Eu acho que o verbo esperançar, ele nos ajuda. Não no sentido de esperar, ficar ali parado. Por exemplo, eu espero que essa live seja boa, eu espero que o tempo se firme, eu espero chegar em casa. Eu estou com uma expectativa, mas eu estou parado esperando. Mas sim no sentido de esperançar, de vislumbrar, de ir ao encontro de. Então a fé, sim, ainda mais num contexto adverso como estamos vivendo, ela se constitui como um elemento extremamente positivo para o bem-estar do sujeito, para o equilíbrio do sujeito, e corrobora com a teologia. A gente não tem dificuldade com a teologia, muito pelo contrário, né? A fé é elemento fundamental da nossa prática. Haja vista que a fé cristã, ela se pauta pela experiência da fé. Os nossos encontros são encontros de fé. E a gente tem a compreensão de que a fé se constitui como um elemento fundamental que produz esse vislumbrar, esse esperançar, que é crer, né, no firmamento, naquilo que nós ainda não vimos, mas esperamos pela fé. Então, a fé, ela de fato é uma motivação intrínseca para o sujeito. Então, eu não falo de uma motivação fora, mas eu falo de uma motivação dentro, pensando até mesmo na questão da espiritualidade. A nossa espiritualidade cristã se dá permeada e baseada na fé. Então, a gente pode considerar, pastor Robson, que sim, a fé é um elemento extremamente positivo na vida do sujeito. Tanto pensando nesse olhar da crença, do comportamento de crença, de mover-se, então é positivo por aí, é positivo pensando na questão bíblica, na questão teológica, e a fé é um fundamento ou uma motivação intrínseca que faz o sujeito se mover. Muito bem. Pensando aí nessas afirmações que você acaba de fazer, a gente poderia dizer então que ambas ciências, ou seja, a teologia e a psicologia, quando existe esse equilíbrio, ele faria bem ao homem, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista físico? Sim, sim. A gente tem a somatização do corpo, talvez seja isso que você esteja fazendo esse apontamento, né? E a gente geralmente observa essa somatização do corpo por uma questão de uma patologia, de um adoecer desse corpo, né? Quando esse corpo engendra, quando esse corpo responde pelas questões emocionais, quando esse corpo está falando, né? O físico. Mesmo porque essa dicotomia, cabeça, corpo, a gente não é por aí, mente, corpo, não. Esta unidade do sujeito se manifesta. Em alguns casos, a gente tem as doenças psicossomáticas. Pensando na fé como elemento de equilíbrio, como algo que faz o sujeito ponderar, que faz o sujeito vislumbrar. Veja bem, nós estamos passando aí talvez uma situação extremamente adversa, e quando o sujeito está nesse comportamento de crença, de vislumbrar um melhor, de agir e não apenas esperar esse melhor, mas se mover para a manutenção da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde física, a gente então pode dizer sim que tem uma série de questões hormonais que favorecem o sujeito nesse momento de situação tão aguda de angústia, de medos, de crise,
você tem dopamina, você tem serotonina, você tem uma série de substâncias que são elaboradas pelo próprio organismo para fazer e favorecer a sobrevida nesses momentos de grande dificuldade. Eu fiz questão de fazer esse apontamento com você, meu Sim. pastor, porque a gente sempre pensa nessa perspectiva de somatização do ponto de vista negativo. Não é? São só as doenças psicossomáticas. Mas existe um outro aspecto, não é? Onde a produção desses hormônios para o nosso corpo vão fazer com que a gente se sinta feliz e vão provocar o bem-estar. Mas nesse quadro de pandemia, né, que nós estamos vivendo hoje, essa questão do distanciamento social, do isolamento, não é? Qual a contribuição que uma comunidade que detém esses dois saberes, então, pode trazer para as pessoas? Eu quero acreditar que a igreja seja um instrumento favorável. E aí nós temos a missão e somos portadores da melhor e da maior mensagem, as boas novas, o Evangelho. O Evangelho é a melhor e a maior boa notícia que o homem pode receber. Pastor Robinson, nós somos detentores da última, da melhor notícia. O Evangelho sem sombra de dúvida. Eu costumo falar para as pessoas que são aversas à cristandade, distantes da cristandade, leia o Evangelho. Leia os Evangelhos. É impossível o sujeito ler o Evangelho com o conhecimento mínimo da cultura judaica ou um conhecimento mínimo da compreensão do Antigo Oriente e não se apaixonar por Jesus. Recentemente, lá na igreja, nós pregamos o Evangelho de Lucas de maneira expositiva. E pensa comigo, a beleza da profundidade do texto, a riqueza do texto. Jesus era tão humano que chegou a ser divino. Olha aí uma boa heresia, né? Jesus, e aí eu falo até, não duvidando da divindade, da deidade, mas como provocação mesmo. A pessoa ler o Evangelho de Lucas, um gentio, que fala que Jesus, vamos dar alguns exemplos, Jesus diante de um leproso chega, se joga no chão aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus não dá uma palavra de cura, não. Jesus toca naquele leproso. Jesus, e é esta a mensagem do Evangelho, é Jesus tocando no leproso. A multidão pensou: olha, já ia apedrejar um, agora a gente apedreja dois, porque é um impuro que entra na cidade com a proibição do sacerdote, e Jesus, ao invés de curá-lo e abraçá-lo, não, ele toca naquele homem, curando as emoções daquele homem, tirando o estigma de impuro. Olha a beleza do Evangelho, olha que mensagem linda. É o mesmo Jesus que está em Cafarnaum, como diriam os meninos hoje aí, bombando, uma cidade litorânea, mais importante da Galileia, e aí milagres, ensino, e a multidão atrás de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala: vamos fazer o seguinte, vamos para a cidade de Naim. Aí os discípulos: mas lá é pequeno, é um reduto pequeno, é um vilarejo, lá não tem mídia, lá não tem holofote, você vai sair do holofote de Cafarnaum para transitar numa cidade pequena. E aí Jesus e os discípulos não têm outra opção, eles foram atrás de Jesus, e ao chegar lá, eu encontro de uma viúva no limite da cidade, ou seja, onde as pessoas já começavam a não seguir mais o cortejo, e ao ver aquela mulher em pranto, uma mulher viúva, e a gente fala da viuvez hoje, pensando só na questão emocional, mas era uma questão social, financeira, de sobrevida. Aquele filho era e Jesus para e toca naquele esquife, toca no caixão. Ou seja, ler o Evangelho é algo impactante. Eu costumo dizer que se o sujeito ler o Evangelho e não sair da leitura do Evangelho impactado, ele não leu o Evangelho. Então, a igreja, nessa situação de crise, de pandemia, nós temos a melhor notícia. Nós temos o Evangelho. É claro, o pastor Robson, que eu fico preocupado, porque a igreja pode, e aí quando eu falo de igreja, eu estou falando de movimento evangélico no Brasil, e o movimento evangélico no Brasil é um guarda-chuva com muitas partes e com muitas cores, e é possível, né, lamentavelmente, não haver uma boa colaboração
por parte da igreja. Eu fico preocupado com isso e questiono e pondero, né? A gente tem alguns fake news que são alimentados pelos evangélicos, né? Coisa de utilização de máscara ou não, a questão da aglomeração. Então, assim, a gente tem aí algumas questões, né? Algumas pessoas que fazem interpretações errôneas. Se o sujeito lê o texto errado e se ele usa uma chave hermenêutica errada, ele vai interpretar o texto errado e vai aplicar o texto errado. E aí tem muita gente achando que a gente está lá na terra de Gósen, que as pragas não chegarão, mas o sujeito não faz uma leitura do Antigo Testamento com a chave hermenêutica correta. E aí, se ele faz uma leitura errada, uma interpretação errada, a aplicação não tem como ser diferente, será errada. E isso me preocupa. Ou seja, a igreja, nesse momento, ela precisa, sim, como portadora do Evangelho, essa boa notícia, que qualquer um, se ler o Evangelho, vai ficar vislumbrado com ele, rapaz, tocado pelo Evangelho. E aí nos cabe, nesse momento, transmitir, sermos portadores desta linda mensagem. Voltamos à máxima. Erramos por não conhecermos as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Sim. Isso limita a nossa atuação como povo de Deus, como igreja do Senhor, e manter-se nesse erro de não conhecer a palavra de Deus e também o poder de Deus nos faz agir de forma errada, o que é pior ainda, não é? Eu penso que hoje o fato de não termos essa hermenêutica sadia, correta, nos faz pensar muito ou agir muito sob essa perspectiva de que sobre mim, sobre a minha tenda, não chegará mal algum. Então eu não preciso usar máscara, eu posso sair na rua de qualquer forma. E é mais triste ainda, nós vemos quando líderes evangélicos, pastores, etc., ainda utilizam dessas expressões e outras tantas Sim. para fomentar essa falta de conhecimento bíblico e fomentar também o desajuste social, porque as pessoas indo para a rua nesse momento, a gente sabe quais são as consequências disso, né? É terrível. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre saúde mental ou saúde emocional. O que você poderia dizer para a gente? Bom, aí é um leque grande. Eu vou falar que, se fôssemos fazer essa live só sobre saúde mental, o tempo seria pouco, né? Seria pequeno. Isso é uma dica? Gente... Sim, porque a OMS ela começa falando sobre saúde mental, lá na definição de saúde mental, e ela não prioriza os transtornos. Ela não fala do adoecimento. É muito interessante isso, quando a gente vai começar por aí. O objetivo de falar sobre saúde mental pela própria instituição maior é sinalizar que é um bem-estar de equilíbrio do sujeito em face de situações adversas, em que ele possa permanecer na sua vida ativa, sua vida laboral, ou seja, é um sujeito que tenta se equilibrar. A pergunta é quem é que não está se esforçando para tentar se equilibrar. Então, saúde mental, de uma maneira objetiva aqui, né, a gente pode sim falar de saúde mental, mas o que vem no primeiro momento na cabeça das pessoas são os transtornos psiquiátricos, são as patologias, e não que isso não seja do campo da saúde mental, não que isso não seja da área da saúde mental, não é isso. Mas saúde mental é mais do que isso, não é? E talvez o propósito aqui nosso seja fazer alguns apontamentos, algumas considerações, para que a gente consiga manter esse bem-estar, ter esse bem-estar, caminhar nessa situação tão adversa que estamos experimentando, que nos marcará, uma situação que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, 2070, possivelmente, né, alguém vai estar falando sobre esse período pelo qual estamos vivendo. Então, é algo que vai nos perpetuar, né? Possivelmente, alguns se esquecerão em breve, mas é algo que nos marca. Então, saúde mental é um leque muito grande. Os transtornos são muitos, né? A gente tem o DSM-5, e um catatal, e a gente poderia aqui fazer algumas considerações, alguns apontamentos, mas eu fico com medo dessas coisas, pastor, porque você faz um indicativo, por exemplo, você pega lá a classificação da ansiedade, a classificação da síndrome do
pânico, a classificação lá do DSM para depressão, e as pessoas vão se encaixando naquilo. O Dr. Google vai ajudando alguns, e aí o sujeito vai entrando numa paranoia, que aí eu não sei se seria o caminho. Mas saúde mental, de um modo geral, são os profissionais que trabalham para, caso haja uma falta desse equilíbrio, um desajustar, para que o sujeito retome as suas atividades laborais, sociais, da melhor forma. Bom, saúde emocional, aí já é um outro leque imenso. A gente tem essa a nossa proposta aqui, esse é o nosso tema, mas é um guarda-chuva enorme. Por quê? O que são as emoções? E é interessante, porque a gente precisa distinguir, a gente precisa fazer uma separação mínima aí do que é emoção e do que é sentimento. As emoções, elas estão no córtex primário. Então, assim, elas não passam pela razão. A gente não tem controle sobre as nossas emoções. A emoção é uma resposta programada do cérebro diante de uma situação extremamente adversa. A raiva, o medo, o amor, são emoções que a gente tem, e elas são para a nossa sobrevida, para a nossa sobrevivência, e há estudos, por exemplo, que fazem apontamentos da experiência das emoções no feto, nos recém-nascidos, enfim. Então, as emoções são respostas fisiológicas, neurológicas do organismo diante de uma situação. Então, um exemplo, quem sabe a gente pode ajudar. É o sujeito que está nadando e, de repente, vê um tubarão. A resposta que ele tem é de medo. Então, ele não vai discutir se o tubarão está com fome, se não está com fome, se ele está seguro, se não está seguro. Não, ele vai emitir um comportamento primário de fuga ou de ataque. Mas sem fazer esse cálculo, ele vai se esquivar, ele vai fugir. É a mesma coisa do sujeito na selva que vê um leão. O sujeito, a resposta que ele tem é uma resposta fisiológica, momentânea, que não passa, ainda bem que não passa, porque ele vai ver o leão lá, e aí ele não vai calcular o tamanho do leão, a pata do leão, a velocidade, não, ele vai correr, e é a resposta esperada que o sujeito tenha, desde que ele tenha aí a sua saúde mental minimamente equilibrada, essa é a resposta fisiológica que ele vai ter. O sentimento, ele vem posterior a isso. Ou seja, o sentimento, ele já passa, então, pela razão. É o sujeito que vê uma moça, vamos falar de sentimentos bons, né? De emoções boas, o amor, a paixão. É o sujeito que, diante de uma moça, ele tem toda aquela resposta fisiológica, a taquicardia, a sudorese, a palpitação, o tremor, a gagueira. É emoção, ela está ali. Mas quando ele vai captando esta emoção, ele vai dando manutenção desta emoção, ou seja, ele vai alimentando esta emoção, e aí ele vai conduzindo para aquilo que a gente chama de amor. Como você disse, é um guarda-chuva. A gente começa devagar aqui nos pensamentos, né? Você me fez lembrar que na nossa turma de psicanálise, quando estávamos estudando algumas patologias, e aí depois entramos nas neuroses, descobrimos que todos éramos neuróticos. Sim, sim. Mas muito bem, meu pastor. Você poderia aproveitar esse momento em que nós estamos falando aí da saúde emocional, da saúde mental, para fazer distinção para a gente entre o trabalho do psicólogo e o trabalho do psiquiatra? Eu posso incluir aí o psicanalista, que não está aí Fica à vontade. nessa lista aí que a gente pode acrescentar. São os profissionais que trabalham nessa área da saúde mental. E é bom, essa pergunta é muito pertinente, porque não só no meio evangélico, mas em toda a sociedade, a gente tem uma história do louco, da loucura, né? História da loucura. Foucault fala muito bem da história da loucura, né? Quem é o louco? Quem é o louco? Por que a loucura nos incomoda tanto? Possivelmente seja o medo de ser tomado por ela. Por isso que a gente é tão temerário a esse assunto, não é? É interessante que Foucault vai lá atrás perguntar sobre essa questão da loucura, e olha que a gente está entrando em outros assuntos, mas
no Hospital Geral lá na França, foram se colocando todos, e quando terminou a Revolução Francesa, foram tirando do Hospital Geral. E ficou os loucos, que não eram improdutivos, e há um temor diante da loucura. E aí, por que eu estou falando da loucura? Porque quando a gente fala do médico psiquiatra, a gente fala, nossa, eu vou te dar um encaminhamento, o pastor lá no gabinete com o irmão, um familiar, um amigo, fala, rapaz, eu acho que é pertinente você ir ao médico e ao médico psiquiatra. Isso tem um peso, porque isso está abarcado por toda essa história da loucura. E isso produz um incômodo no sujeito tamanho. Porque falar de ir ao psiquiatra é pensar que o sujeito está louco. E a resposta imediata que o sujeito, não, mas eu não estou louco. Eu não sou louco, eu estou normal, eu estou com uma questão aqui, enfim. Sem falar que a gente só nega as questões da saúde mental. O sujeito com uma crise renal, ele corre para o pronto-socorro. Ele não titubeia. Agora, com uma angústia, com uma depressão, com uma síndrome do pânico, ele vai postergando. Não, eu não vou ao médico psiquiatra. Bom, a psiquiatria é um saber da medicina, é uma especialização da medicina. Então, é o sujeito que estuda 6 anos para ser médico, mais 2 anos de residência, para ter esse título de especialista em psiquiatria. E, basicamente, o objetivo da psiquiatria, de uma maneira muito resumida aqui, é modular o comportamento humano pela via medicamentosa. Então, vamos lá, a psiquiatria, ela consegue, hoje, modular o comportamento humano pela via da medicação. É claro que há médicos psiquiátricos que usam a psicanálise, por exemplo, né, que fazem uma sessão, além da prescrição. Mas pautar o médico psiquiatra é esperar que ele vá medicar. É esse o trabalho. E a medicação, é bom a gente já começar a falar sobre ela, porque um outro receio, o remédio lá da tarja preta, né, que a gente fala, meu Deus, eu estou tomando esse remédio, enfim. Evoluiu muito nesses últimos 30 anos, né, pastor? Como tudo evoluiu. Né? A gente fala da medicação, mas o mundo, a ciência, o desenvolvimento dos saberes, enfim. Então, esse é o recorte. O sujeito precisa da medicação para modular o comportamento, e quem o faz é o médico psiquiatra. Bom, o trabalho do psicólogo é uma formação hoje de 5 anos, e aí é modular o comportamento humano, veja que trabalha no mesmo foco, no mesmo objetivo, de modular o comportamento humano, mas pelo processo terapêutico, ou seja, né, aí a gente tem algumas escolas, algumas abordagens que trabalham esse sujeito para que ele alcance o seu objetivo maior, que é a demanda que o levou. Então, assim, a gente tem essa experiência da psicologia ocupando esse lugar terapêutico na vida do sujeito, essa clínica terapêutica, esse saber e esse fazer para a modulação do comportamento humano. Psicanalista, aproveitando o ensejo para colocá-lo aí, também é um profissional da saúde mental, e o psicanalista ele está lá no tripé, né? Para ser psicanalista, ele tem que estar fazendo análise, ou seja, então é um sujeito que tem que estar em busca, em contato lá com o inconsciente, né, por via dos seus processos analíticos, então ele tem que estar sujeito. Ele tem que ter uma mentoria, então ele tem que ter alguém que o supervisiona para discutir os casos, e ele precisa estar buscando embasamento teórico nesse sentido. Então, existem algumas formações para a psicanálise que já começam a fazer essa abordagem. Mas o mais importante, pastor Robson, é que as pessoas deixam para depois. Saúde mental ela é postergada, sempre depois. E hoje, basicamente, vamos pensar aí no fazer da psicologia e da psiquiatria, é um trabalho conjunto. Trabalho conjunto. Não é válido hoje você querer modular o comportamento humano apenas pela medicação. Porque você não vai à causa do problema. Vamos exemplificar aí. O sujeito toma medicação para dormir. A insônia é o seu pesadelo. E a medicação, sim, vai modular o comportamento para que ele apague e durma. Mas a angústia que não faz dormir não será trabalhada pela medicação. Então, a gente tem aí, então, esse trabalho conjunto, né, de terapia e medicação,
Em algum momento, uma cede para a outra, mas há de se pensar em crises, um trabalho conjunto. Eu penso que nesse universo que nós estamos abordando agora, um dos grandes problemas que temos é a automedicação. Porque você diz assim, olha, há um receio muito grande do tratamento via medicamentosa. E eu acho que esse receio ele se dá quando vem pelos moldes legais. Porque da forma como todo brasileiro é um médico, e como de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é? Eu percebo que quando essa orientação medicamentosa vem do amigo, vem de quem já tomou, e aí desconsidera todos os fatores biológicos, fisiológicos, etc., não é? Mas a pessoa entende que vale a pena experimentar. É muito comum a gente perceber um irmão, e aqui eu falo do nosso ambiente, né, igreja, etc. O irmão, de vez em quando, você percebe que o irmão está indicando um remédio para outro irmão porque ele tomou e para ele fez bem e tal, mas desconsidera questões básicas, não é, que o médico, ao receitar, considerou para ele. Então, esse é um outro problema que a gente tem nessa questão da interação medicamentosa. Sim. Agora, você não acha, e isso, inclusive, nem estava na nossa pauta? Sim. Você não acha, Tiago, que tem havido até por essa demanda que nós temos hoje, por tratamento terapêutico, não é? Isso vem se abrindo, a sociedade vai se dando conta da importância do tratamento terapêutico, mas você não acha que tem havido uma banalização na formação de alguns profissionais, principalmente na área da terapia, essas terapias alternativas, e aí eu incluo, inclusive, a psicanálise nos moldes que nós temos visto hoje, não é? Elas não prestam um desserviço para a comunidade? Sim. Além de ser perigoso, o sujeito parar na mão do charlatão, né? E o que o leva, às vezes, a essa procura, a fuga do tratamento formal, medo de estar lá diante do psiquiatra, do psicólogo, né? O que eu vou fazer lá que eu não estou maluco? E nessa fragilidade, o sujeito fica muito mais vulnerável ao charlatão, ao desserviço de um saber que não é saber, ao achismo, ao sujeito que é transvestido de um saber que ele não possui e pensa que possui. Em alguns casos, ele até acredita que poderá ser, mas que, na verdade, não é, entende? Assim, talvez a questão de valores, a questão, lamentavelmente, a saúde mental, vamos pensar aí, né? A política de saúde mental no Brasil, ela é escassa, né? Ela é frágil, como todas as políticas de saúde, mas a de saúde mental fica ainda a reboque, ainda muito mais fragilizada. Aonde que eu posso consultar com um psicólogo no atendimento individual? Não é na assistência, não é no CRAS. Quando eu vou à unidade de saúde que tem um psicólogo, ele também não vai fazer esse atendimento individualizado. Não é individualizado. A pergunta é aonde que eu vou ter acesso a esse tratamento? E aí aparece lá a promoção, o descontão, e aí, enfim, aquela pessoa que já está tão vulnerável, tão fragilizada, né? Porque ninguém bate a porta de um consultório para tratar de coisas do pão da padaria, né? De coisas cotidianas, corriqueiras. Não. As pessoas procuram um serviço de saúde mental por conta, na maioria das vezes, de uma grande angústia, de um grande problema. E ainda que não seja aos olhos de quem está à sua volta, para o sujeito é uma grande angústia, a gente não pode negligenciá-lo. Eu queria lhe fazer uma pergunta agora, mas vou fazer uma dobradinha. Sim. Não é? A pergunta original é a seguinte: você acredita que a nossa sociedade anda doente? E aí eu vou ampliar, considerando que você é pastor, não é? Exerce o ministério. Você acredita que a sociedade em geral anda doente e que é possível que um cristão esteja doente da mente, seja doente de suas emoções? Como é que você considera isso? A doença é uma realidade e do ponto de vista da nossa sociedade religiosa, existe também essa nuance, essa possibilidade? Bom, eu acho que sua pergunta ela é fantástica, porque a gente pode começar por
fazer alguns apontamentos sobre a depressão, por exemplo, sobre a síndrome do pânico. A gente não vai se aprofundar aqui, mas a questão da depressão primeira, né, vamos começar por ela, é o mal do século. É o mal do século, é inegável, é inegável. A depressão é o mal do século, né? As ausências ao trabalho, as ausências da vida cotidiana, isso já comparece, né, o atestado, o afastamento da vida laboral, já aparece como um dos grandes prejuízos, e eu estou falando prejuízo no sentido mercadológico, mas sinalizando dessas muitas angústias, dessas muitas dores, né? Então, a gente tem aí isso. Síndrome do pânico. Alastrada. Né? E aí, da depressão, eu costumo dizer que o mais importante é o sujeito ser conduzido a um profissional de saúde, para um diagnóstico correto. A gente tem uma banalização de alguns termos que nos preocupa também, né? Por exemplo, a moça termina o namoro e eu estou deprimido. Não, ela está em luto porque perdeu o namorado. É o sujeito que perde o pai, perde a mãe, perde o cônjuge e fica abalado. Estranho se, né, o sujeito 2 dias depois estivesse celebrando. Então, as tristezas inerentes à vida. Quando você fala dessa sociedade que não anda, possivelmente não anda bem mesmo. Porque há uma ditadura da felicidade. A gente vive a época do selfie. Olha que coisa interessante, os nossos avós tiravam fotos austeras, né? Pessoas sérias, carrancudas. Olha a fotografia do seu avô, e você vai ver lá, um sujeito peito estufado, cara de bravo, por vários motivos, né? Porque voava pólvora para todo lado, fumaça para todo lado, era caro, era um negócio difícil, mas era um modo de vida. Depois, a minha geração passou a tirar foto das paisagens, dos lugares. A gente não tira mais foto de paisagem, tira foto das pessoas, selfie. A gente tem que estar. E aí é a ditadura da felicidade, né? A gente não pode falar que está mal, que está triste, que está permeado de problema, que está angustiado, que está com medo. Não, a gente não pode. Mas eu estou falando ainda, pastor, das questões inerentes à existência humana. Essa ditadura da felicidade que aparece todo mundo rindo nas redes sociais, isso é a maior falácia do mundo. Essa história do sujeito ter lá no Facebook 15, 30, 40, 50 mil amigos, isso é impossível. Ninguém tem tanto amigo assim. Isso de fato é fake. Isso é fake. Isso não existe em lugar nenhum, entende? Esse sujeito fake. Enfim, as nossas fotos são fotos sorrindo. A gente produz isso. Vamos sorrir, gente, sorrir, vamos tirar foto. Então, a gente tem uma ditadura da felicidade, uma ditadura que nos obriga a sermos felizes o tempo todo. Mas existem as tristezas corriqueiras, como eu havia sinalizado, mas existe a depressão, que é um estado em que o sujeito se depara, que ele está em desbotamento da vida, de que precisa, sim, de uma intervenção psicológica, de uma intervenção medicamentosa. Precisa sim, o sujeito não está à parte disso. Nós temos aí um boom da síndrome do pânico, que é uma ansiedade que se instaura no sujeito e ele tem uma resposta fisiológica. É isso que é impressionante, o sujeito está diante de um fenômeno psicológico que o faz ter uma resposta fisiológica avassaladora. O sujeito tem náuseas, o sujeito tem palpitação, o sujeito tem a pupila dilatada, todas as respostas fisiológicas. E o que é a ansiedade? Algo extremamente pertinente. Por exemplo, vir para cá e participar desse momento com você produz uma ansiedade natural. Fazer uma prova amanhã, para quem vai fazer uma prova, é natural ter um nível de ansiedade. Fazer uma entrevista de emprego, se declarar apaixonado por uma moça, por um rapaz, são situações que produzem ansiedade naturais. Mas a resposta fisiológica, por exemplo, da síndrome do pânico é algo descompensado. Por exemplo,
Eu ver um leão, automaticamente eu vou ter um gatilho de uma resposta fisiológica que me fará fugir sem pensar. É o sujeito que pula muro, que corre, que sai correndo e fala, rapaz, quebra a perna. E depois, lá na frente, ele vê, rapaz, eu quebrei o pé, eu quebrei a perna. Mas o desejo e a pulsão de vida o faz sair da situação. Se for leão da Receita Federal, então, aí meu irmão, aí o camarada voa. Aí, enfim, pensando nisso, por que nós estaríamos isentos, aí vamos pensar em nós evangélicos, dessas questões de saúde mental? Eu estou usando óculos, então óculos eu posso usar, não tem problema, miopia não é o problema, entende? Agora, a gente... tem gente que tem outras, tem gente que tem a diabetes, a pressão alta, a gente naturaliza isso. Mas a saúde mental, a gente não, mas o crente não pode. Em alguns redutos a gente escuta isso ainda, né? O crente não pode ficar deprimido. Quem foi que disse isso? Aonde isso está posto? Não, mas como que o irmão está com crise de ansiedade? Como que o irmão em Cristo Jesus foi parar lá no pronto-socorro, e a crise de ansiedade ela se dá à noite, é perigoso falar essas coisas, mas quem visita pronto-socorro saberá que é nessas horas, que nos corredores dos pronto-atendimentos, que as pessoas chegam lá. E é impressionante, pastor, é impressionante, porque a resposta do sujeito é de um ataque cardíaco, ele vai fazer um eletro, o médico até fazer os exames, porque o médico já não diz, né? Foucault fala que o médico não fala, quem fala é o exame vai dizer, não, o coração do sujeito é perfeito, ele não tem nenhum problema cardíaco, é de fundo emocional. E quem diz que nós estamos isentos? É aquilo que nós estávamos falando lá no início, daqueles que pensam que estão na terra de goza, que são, que estão ali munidos. Não, nós não estamos munidos. Assim como eu uso óculos, né? E eu não poderia aqui, quem sabe, citar os textos clássicos de Elias, os outros textos que a gente teria aí para fazer essa citação, mas nós não estamos imunes às questões de saúde e de adoecimento de nenhuma ordem, quiçá as questões de saúde mental. Muito bem, eu estou olhando aqui, a gente está na metade da coisa, viu, irmãos? Mas a gente vai abreviar aqui. Tá. Só que eu quero aproveitar esse momento e eu vou colocar duas perguntas aqui. Uma foi encaminhada por um irmão que está logo ali nos Estados Unidos. Tá perto. E eu acho que, na verdade, você acaba de respondê-la, mas eu vou colocá-la de uma forma mais clara, não é? Para que se tenha a percepção. E a segunda pergunta, ela acaba engatinhando junto, caminhando junto com a primeira. A primeira pergunta é a seguinte: eu posso ter fé e não gozar de boa saúde emocional, ou ter saúde emocional e não ter fé, ou uma complementa a outra? Elas podem subsistir sozinhas ou uma depende da outra? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E a segunda pergunta, já vou colocar logo, porque a Você me ajuda a responder, tá? A primeira você respondeu muito bem já. Quem já tem problemas psicológicos, o que fazer para amenizar e também como saber diferenciar mesmo se é um ataque de ansiedade ou falta de fé? Não é? Boa. Sim. Bom, vamos lá, né? Vou começar pela segunda, porque quem sabe a gente vai construindo um terreno para responder a primeira, né? Bom, eu tenho fé. Tenho a minha experiência de fé. E ainda assim estou usando um óculos. Me falta fé? Não, não falta fé. Eu acredito que o que nos falta, pastor, é discernimento. A gente precisa discernir as coisas. Eu costumo falar que nós espiritualizamos aquilo que não é espiritual. E espiritualizamos. A gente inverte esse papel com muita facilidade. Eu estou falando da gente, estou me colocando nesse arcado, não estou me isentando disso, não. Pelo contrário, eu estou dentro desse pacote aí, muitas das vezes, e o que nos falta é essa sobriedade para discernir. Quando a pessoa pergunta, será que é falta de fé? Cabe sim uma indagação, né? Pensemos então no texto, vamos olhar nesse sentido lá
sair um pouco da psicologia, trafegar pelo texto, quando o doente olha para Jesus e diz: Senhor, acrescenta a minha fé. Não é verdade? Nesse sentido, vamos pensar nesse sentido, aquele sujeito reconhecia que faltava-lhe fé. Coisa bonita, ele reconhece e pede àquele que pode acrescentar-lhe a fé. Porque a fé que temos vem de Deus. A fé que preconizamos vem do ouvir e ter o contato com essa palavra de Deus. Então, a gente precisa ter esse cuidado de buscar o discernimento. Bom, no processo de adoecimento da saúde mental, quando a pessoa está fazendo um acompanhamento psicológico, acompanhamento com um psiquiatra, ele começa a observar os gatilhos. Os gatilhos. O gatilho da crise de ansiedade. Lá no processo terapêutico, e é interessante que o sujeito vai se apercebendo disso. E quando ele começa a compreender quais são os gatilhos, ou os ambientes, o contexto, que faz com que ele comece a desenvolver e trabalhar isso, ele consegue então se estruturar melhor. Seria aquela pergunta assim, fazendo uma autoanálise. O que me fez sentir assim? Sim, o que me faz, depois, no sim. segundo momento, sentir-se assim? E é nesse sentido, lá o processo terapêutico, o sujeito vai se escutar. É o lugar de se fazer isso. E aí ele vai se apercebendo disso e ele vai se apropriando dos gatilhos. Então, como que eu posso, nesse sentido, né, a segunda pergunta, discernir? Compreendendo os gatilhos. Compreendendo. E aí sim, vamos pensar na psicologia comportamental, ela tem os seus protocolos muito assertivos. Então, a comportamental é um saber da psicologia, uma escola extremamente pragmática. Extremamente pragmática. Eu tenho fobia de elevador. O sujeito, em 10 sessões, vai trabalhar isso comigo no processo de dessensibilização, vai fazer todo um trabalho comigo e eu vou seguir um protocolo. A psicanálise, por exemplo, vai falar: então esse sintoma vai fugir para outra coisa, mas aí é um outro recorte, não é? São pelo menos 100 sessões. Eu sei. É um outro recorte. Mas é extremamente pragmática. A psicologia comportamental, o behaviorismo radical, então, é extremamente pragmático. Funcional, ele funciona. É a psicologia da grande onda, porque ele é pragmático. Então, vamos lá. Como que eu posso ter esse cuidado comigo nessa situação? Então, eu tenho que estar no processo terapêutico, fazer essa autoanálise, conhecer os gatilhos, se estruturar para poder vencer. Bom, é falta de fé? Então eu tenho que fazer um autoexame. E aí é buscar o discernimento. O problema, repito, reitero, é que a gente espiritualiza aquilo que não é espiritual. Costumeiramente, a gente dita que aquilo é espiritual, sem ser. A nossa falta de clareza de espiritualidade, e aí talvez seria uma live só para falar de espiritualidade, o que é a espiritualidade do ser, né? Enfim. E é isso que talvez nos falta, esse conhecimento bíblico, saber o que é espiritualidade, e o que nos falta é o discernimento. Agora, a coisa é certa. Questões espirituais a gente não resolve pela via da medicação, nem pela via da terapia. O que é de natureza espiritual, a gente trabalha pela via do espiritual. O que é de natureza emocional, a gente trabalha, sim, pela medicação, trabalha pela terapia, a gente consegue. Agora, o que nos falta é esta clareza de discernir. E aí é um mundo. Agora, a primeira pergunta é talvez aí um grande desafio, né? E aí, olhar para essa pergunta, né? De fato, a fé, ela é sobrevida, né? Ela é o esperançar, a fé nos move, a fé que vem de Deus, a nossa pátria nem é essa, enfim, pensando nessa prática cristã. Então, nós temos, sim, um grande desafio de olharmos pela via da fé e caminharmos pela via da fé. Nós somos seres que caminham pelo comportamento de crença e, no nosso caso aqui em especial, nós caminhamos segundo a revelação. Então, a fé ela é extremamente pertinente. Eu vi que você está querendo falar. O pior é que assim, as coisas vão vindo e se a gente for caminhar, aí vai a noite afora. Não é? Porque me parece que essa comunidade de fé que nos faz projetar uma caminhada de crença, ela tem sido achincalhada, acho que essa é a melhor expressão,
por tendências animistas, tendências que vieram com a pós-modernidade, tendências que vieram com a teologia da prosperidade, não é? E isso acaba sendo um desserviço no quesito saúde emocional. Não é? Eu acho que, e talvez hoje essa aproximação da psicologia, né? A gente fala de comportamental, e aí você vê o surgimento da PNL, desse, vou chamar de sistema de coach, da mesma forma, se torna um desse caminho, no sentido da cura das emoções, né? Daqueles que mais precisam, daqueles que estão ali, como você disse, deficitários, né? Nas suas emoções e seus sentimentos. Agora, enquanto pastor, você poderia pontuar assim, de forma rápida essa percepção dessa pluralidade religiosa, ela tem mesmo se tornado um desserviço para a saúde do homem cristão, da mulher cristã? Sem sombra de dúvida. A gente está caminhando para aquilo que Paulo disse para Timóteo. Há inúmeras pessoas se cercando de mestres que não suportam a sã doutrina. Enfim, eu fico considerando que a gente é muito menos Bíblia do que qualquer outra coisa. A gente não se questiona por que nós, e eu estou falando ainda do reduto protestante, e aí a gente se sente muito confortável, porque a gente é batista e está ali na linha divisória do movimento da reforma e do movimento evangelical. A gente está ali naquela linha, a gente está faceado, e a gente consegue pegar de bom das duas linhas, e é extremamente preocupante, é assustador, porque as nossas práticas, né, muitas das vezes, eu estou falando do movimento evangélico, e a igreja evangélica brasileira, talvez 3 lives, para a gente falar só da igreja evangélica brasileira, porque é uma coisa assustadora em alguns redutos, assustadora, está longe do texto, está longe da palavra, e a gente se apropria dizendo que só a Escritura, que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, quando não é, né? Em muitos casos não é. O que menos importa é o que está no texto, o que menos importa é o que está na palavra, e aí sim, pastor, isso produz uma frustração, isso produz, né, um distanciamento desse lugar, igreja, isso produz indiferença, essas crendices que aparecem, e que vêm e que vão, elas deturpam, porque todas as vezes, é aquilo que eu disse lá no começo, do serviço da igreja, né, nós temos o Evangelho, a boa e melhor notícia. Então, enquanto igreja, não cabe a nós diluir o Evangelho, misturar esse Evangelho, profanar esse Evangelho, ou uma palavra mais pesada, adulterar este Evangelho. E quando a gente faz isso, a gente não alcança o benefício para o sujeito, pelo contrário, a gente adoece esse sujeito, porque ele vai ficar atrás dessa mandinga a vida inteira, porque ele não encontrou o Evangelho. E aí a gente hoje, você colocou muito bem, a gente já sai dessa teologia da prosperidade, isso já está sucumbindo, quer dizer, quero acreditar, e a gente tem aí o coach gospel, né, esse motivador, você é o centro, você é tudo, sem você Deus não existe. Tem gente que chega e fala, Deus não é mais, Deus existe porque Ele existe por conta de você. E aí o sujeito, né, enfim. Então, enquanto pastor, essa pluralidade, ela não colabora. Ela não colabora. Bem, o pastor Juliano fez uma pergunta aqui, e antes de responder a pergunta do pastor Juliano, eu vou encaminhar aqui nós estamos caminhando para o fim, mas eu vou fazer uma pergunta anterior, que é o seguinte: em tempos de pandemia, ou diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, com o Covid-19, você acredita que a pandemia em si, ela acentua esses problemas emocionais? Sem sombra de dúvida. Tentar ser objetivo aqui por conta do tempo, mas nós estamos diante de uma crise sanitária. Diante de um número de mortos pelo mundo que
a gente tem que considerar, de algo que não findou. Então, assim, a gente está vivendo isso, a gente não está dizendo de algo que passou, não. Está falando que a cada dia, pensar que no nosso país a gente tem em torno de 600 pessoas, né? Enfim. Então, estamos diante de uma crise sanitária sem precedentes, estamos diante de uma crise econômica sem precedentes. A gente estava acostumado a ler a crise de 29, a quebra da Bolsa de 29, a gente lê, nossa, mas né, os desdobramentos disso, né, as pessoas que dormiram ricas e acordaram miseráveis, as pessoas que tinham, aqui no Brasil, vamos pensar no Brasil, safras e safras de café queimadas, né, porque não valia absolutamente nada, os barões do café, extremamente milionários, acordaram miseráveis, endividados, pior ainda. Então, e a gente fazia essas leituras no livro de história e a gente está muito próximo de ter essa experiência. Então, assim, as questões da saúde mental, enfim, a gente está em quarentena, em isolamento, em distanciamento, a gente é latino, a cultura nossa é de abraçar, é de se tocar, de estar junto, e aí, de repente, a gente tem que estar distante, enfim, afastado daquilo que era culturalmente muito aceito. Então, isso tudo sem sombra de dúvida. Sem falar que a gente ainda tem a possibilidade, diferente de algumas outras, de ter uma crise política, enfim, é tanta instabilidade no nosso país, e a gente viver isso tudo é aquilo que eu disse lá atrás, a gente vai tentando se equilibrar, né? É um desafio diário, pensando em saúde mental, em se equilibrar. É realmente um grande desafio. Você tem a pergunta do pastor Juliano por aí ainda, filho? Então, sumiu daqui. Por favor, saia dos bastidores, venha aqui, venha fazer a sua participação conosco. É o pior que você vai precisar, né? Tá bem. Oi. O pastor Juliano fala assim, qual a importância da psicologia no ambiente cristão pós-pandemia? E aí que vem o meu ponto de ponderação, que eu achei interessante a pergunta dele. Pelo seguinte, a pergunta dele, mas com algumas considerações de que esse período de confinamento, o senhor já até abordou aí, ele traz consigo problemas de ansiedade, problemas de pânico, e eu acredito que o maior problema, de fato, seja o pós-crise, porque junto com ele vai vir o desemprego. E além das pessoas estarem ansiosas, sofrendo de pânico, milhões de pessoas também estarão desempregadas. E aí, voltando à pergunta do pastor Juliano, qual a importância da psicologia no ambiente cristão pós-pandemia, considerando também esses fatos? A psicologia ela precisa deixar de ser elitista, acho que é o primeiro grande desafio, e se tornar mais comunitária. Isso é um desafio da psicologia, não só da questão do atendimento às pessoas que estão à nossa volta. A psicologia ainda é elitista para poucos, né? Agora, haverá um mercado enorme, pensando na questão até mercadológica para a psicologia. Haja vista que essa experiência da crise do Covid irá produzir inúmeros desarranjos. Inúmeros. Pense comigo, as pessoas que não podem elaborar um luto. Quantas milhares de famílias, nesse momento aqui agora, enfim, quase 9 mil famílias, pessoas que não puderam velar o seu ente. Velórios rápidos, objetivos, alguns na escalada da noite. Olha que coisa impensável. Então, é um luto que, para nós, a constituição do luto, culturalmente, a gente tem que velar o morto. Comparando com a cultura americana, o americano é mais frio, porque o corpo vai para a igreja, ou vai para o lugar, e o velório é posterior. Então, há uma cerimônia, caixão já fechado, uma foto. Então, assim, um momento de memorial, e a gente vela o corpo.
A gente vela o corpo, a gente está ali, a gente vara a noite, e tem que ter o culto na igreja, tem que ter o culto lá no cemitério, abre o caixão lá, abre o caixão cá, e vai no sepultamento, na hora de descer, tem outra palavra, enfim. E aí, de repente, de uma maneira abrupta, a gente corta isso tudo. É uma questão extremamente dolorosa, e a gente não sabe quantas milhares de famílias. Nos grupos de WhatsApp, a gente fica aqui sabendo dos pastores que estão falecendo. Então, a gente vai, um pastor morre aqui, outro pastor morre ali devido à Covid. Que luto, que sofrimento para uma igreja que sequer teve a oportunidade de se despedir do seu pastor. Olha que coisa traumática, dolorosa, fora aquilo que a gente já fez os apontamentos aqui, né? A Bergson fala sobre a questão do tempo. O que é o tempo? A gente passou uma hora aqui, e eu não sei como é que foi para você, mas parece que voou. Mas uma hora na fila do banco, querendo sacar os R$600, é uma eternidade, isso, um sofrimento terrível. É uma hora que Bergson fala desse tempo psicológico, né? Desse tempo psicológico, né? O que é o tempo para quem está namorando, é apaixonado, doido para ficar lá? O tempo voa. Até o pai da moça falou: ei, deu-se a hora. E o sujeito fala: mas já. Enfim, é o sujeito namorado que não desliga o telefone. Que concepção de tempo. E que concepção de tempo nós não estamos em lockdown, mas como há de ser isso? Como que é isso, os efeitos? Então, a psicologia, eu espero que ela seja menos elitista e mais comunitária, e que dentro desse ambiente cristão a gente possa promover rodas de conversa, que a cristandade abrace os irmãos que não conseguiram elaborar seu luto, que a cristandade cumpra o seu papel de socorrer os domésticos da fé e pensando no próximo, é aquilo que está no Evangelho. Então, que a psicologia seja, assim, um amparo para essa catarse, né, para o sujeito botar para fora, em um lugar em que há um saber para escutá-lo. Então, a psicologia está a serviço não só da cristandade, mas de todos, mas que ela seja mais comunitária, mais próximo das pessoas e menos elitista. E aí, são inúmeros sofrimentos que a gente poderia ponderar, e que aqui ainda é difícil a gente fazer essa consideração, mas serão inúmeras questões. A angústia de um pai ver seus filhos passando por privações, isso marcará por toda a vida. Serão marcas em nós, que é aquilo que eu disse lá atrás, daqui a 50 anos a gente ainda vai estar pensando e tocando nessas feridas na vida de alguns, nessas dores. Está próximo, para concluir, próximo do Dia das Mães. Olha que coisa esquisita, né? Dia das Mães eu não vou estar com a minha mãe. Dia das Mães a gente não vai celebrar, quer dizer, espera-se que a gente mantenha esse isolamento, espera-se, né, que a gente consiga fazer isso. Mas olha que coisa complicada, e a gente não conseguia nem imaginar uma cena dessa. E isso há de fora questões que eu não toquei aqui ainda, não vai dar tempo, como a questão do suicídio, pensando na crise de 29, foi o maior disparador de casos na história da humanidade. Enfim, a gente não está nem no meio da onda. E aí a psicologia, eu espero que ela sirva e que a gente não se furte, não se negue a esses espaços de fazermos as nossas rodas de conversa, termos os profissionais e de falarmos desse saber que pode sim cooperar conosco. Penso que esse talvez seja o momento de nós considerarmos como igreja, e sobretudo como pastores, a responsabilidade de colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é? O tratamento terapêutico deve ser encaminhado ao terapeuta, ao profissional da área. Da mesma forma, a atenção espiritual, a assistência espiritual, essa sim deve ser feita por um pastor ou pelo pastor. Porque outro grande desafio que nós estamos vivendo, o desafio religioso, agora falando de religiosidade e não de Covid, tempos de Covid, antigamente a dificuldade era vencer o sincretismo religioso, que já é um problema, sobretudo numa religião ou numa denominação onde nós temos aí uma abertura maior para o pragmatismo em função da crença que desenvolvemos. Então já é um grande desafio. Agora, além do sincretismo religioso, a gente vive o desafio do mercadológico,
que tem feito com que algumas de nossas igrejas se posicione tão somente como um grupo terapêutico. E aí não consegue prestar nenhum e nem outro serviço. Não é? Nenhum e nem outro serviço. E como consequência disso, nós vemos pessoas se afastando da fé. Não é? E outras pessoas desacreditando de fato das ciências da mente. Não é? Agora, se nós tivermos a coragem de colocar cada coisa em seu lugar, eu penso que, como igreja, como cristãos, nós vamos prestar o serviço que esperam de nós. Uma vez alguém me perguntou: pastor, como é atender alguém como psicanalista sendo pastor? Eu digo: olha, é muito fácil. Eu não atendo ninguém como psicanalista, tendo como pano de fundo o meu ministério, porque as duas coisas são distintas. São distintas, não é? Mas, pastor, a nossa hora avançou um pouquinho. Nós queremos aqui agradecer aos irmãos que ficaram online. Nós vamos trazer novamente o pastor psicólogo para junto de nós. Eu acabei esquecendo o nome dele, de Tiago, pensou? Mas eu sei porque eu esqueci o seu nome. Freud diria que é um mecanismo de defesa. O meu genro chama Tiago, entendeu? Então, aí, é um mecanismo de defesa. Mas, enfim, vamos trazer o Dr. Tiago uma outra vez para a gente poder falar sobre outros assuntos que permeiam a nossa realidade nesse bate-papo, né? A nossa vida, o nosso cotidiano. Queremos agradecer os irmãos que ficaram online, os irmãos que contribuíram com as perguntas, e nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida do pastor Tiago, né, por sua vida que está aí nos acompanhando ao vivo e por aqueles que estarão nos acompanhando oportunamente. Tá bom? Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por esse momento enriquecedor para as nossas vidas. Senhor, trabalha em nossos corações, trabalha em nossas mentes, trabalha em nosso ser como um todo, a fim de que nesse momento de grande angústia, nesse momento de temeridade, nós possamos tomar as decisões corretas e nos agarrarmos a Ti como autor e consumador da nossa fé. Nos agarrarmos a Ti sabendo que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, que o Senhor possa abençoar ainda mais a vida, o ministério, a família no pastor Tiago, também, ó Senhor, ele em seu exercício profissional, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor possa abençoar a todos que estão acompanhando esta live e que o Teu amor, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo se perpetue sobre seu povo para todo sempre. Amém. Deus abençoe.